Oi, eu sou a Melissa, eu tenho 27 anos e esse é o primeiro vídeo da minissérie documental que eu quero trazer pra cá. Até o momento que eu tô filmando, eu ainda não tenho nome. No próximo episódio eu já vou ter um. Até o momento eu ainda não tenho nome. Mas eu quero mostrar pra vocês um pouco da minha visão de mundo. Eu trabalho com moda e eu queria muito mostrar pra vocês o que tem se passado na minha cabeça. Então, nesse primeiro episódio, eu acho que eu preciso falar da minha adolescência pra vocês entenderem quem sou eu, quais são minhas referências e o que eu faço. Eu cresci com a internet, não era do jeito que a gente conhece. Eu cresci com Orkut, Facebook, na verdade ainda nem tinha o Facebook, né? Tipo assim, eu peguei ali o MSN, o Orkut, depois veio o Facebook, a gente tinha o Lookbook, onde a gente postava nossos looks lá. Eu era uma pessoa blogueira, mas blogueira que tinha blog, então eu realmente tive blog, eu escrevia semanalmente pro meu blog, era um blog que eu tinha com alguns amigos. Eu lia Capricho, eu ia na banca comprar Capricho para poder ler. Eu consumia muito blog na internet, blog independente mesmo, muito. Eu fui uma adolescente que cresceu com a moda, mas muito diferente do que a gente tem hoje. E eu acho que isso reflete muito a minha visão de mundo. Eu decidi fazer moda quando eu estava na faculdade, porque a minha paixão veio da adolescência. Nisso de estar muito imersa na cultura do blog, a gente sempre fica procurando conteúdos para produzir. E você consome muita coisa de lugares diferentes, numa época em que a gente não tinha o acesso tão fácil. Então, compras online, principalmente para roupa, nossa, não era o que era hoje. Não é o que é hoje. Era muito diferente. A nossa forma de consumo também era muito diferente. E eu morava muito no interior, eu morei muito tempo no interior. Então, quando eu via aquelas... Na época, né, tinha o Short Galaxy, tinha todas aquelas referências do Tumblr, era o que eu queria vestir. E na minha cidade não tinha isso. Então, foi a partir disso que eu comecei também a consumir e criar para blogs, né, conteúdo de moda. Então, a gente tinha os do it yourself, que era o conteúdo que eu mais gostava. Foi a partir daí que eu entendi que eu tinha uma afinidade com costura. Eu gostava muito de atividade manual, sempre gostei muito disso, de artesanato, e me encontrei muito nisso. Então, quando eu estava nos últimos anos da escola, eu sempre pensava, o que eu vou fazer de faculdade, né? Que curso que eu quero fazer? E é muito difícil, porque por mais que eu gosto de muitas outras coisas, sempre voltava para moda. Então, fazer faculdade de moda era realmente um sonho da minha vida. Foi uma coisa que eu me vi muito feliz fazendo. Logo que eu me matriculei, eu primeiro comecei a faculdade de design, em que eu falava, eu tinha certeza que eu queria fazer design de produto. E aí foi passando o tempo ali, os períodos, né, da faculdade, e eu percebi que não tinha nada com moda, a gente não flertava com a moda. Então tinha esse vazio que eu precisava preencher, e foi a partir daí que eu decidi mudar de curso. Nisso que eu mudei de curso, foi uma coisa meio agridoce. Eu me senti muito realizada por estar estudando uma coisa que eu amava, mas é muito doido você entender de fato como que funciona o mercado da moda, a indústria da moda, como que é a produção de uma roupa. E é a partir disso que as pessoas até hoje têm muito esse discurso, né, que a moda ela não é um luxuoso, igual a gente imagina, ela não é esse glamour todo que a gente vê quando tem desfiles, na passarela, eventos. Isso daí é uma porcentagem muito pequena quando a gente fala de mercado da moda. Moda não é isso. Moda é chão de fábrica, moda é modelagem, moda é estudo, é o comportamento através de uma vestimenta, de uma roupa, né? Então assim, a moda ela é um universo muito grande. E na faculdade eu me deparei várias vezes me fazendo um questionamento. Qual é o sentido de eu fazer roupas só por fazer, digamos assim? Eu comprar um material novo, eu vou lá na loja de tecido, eu compro um tecido, eu faço uma peça, mas qual que é o sentido de eu estar fazendo alguma coisa a partir de um material novo e que daqui a pouco ele vai ser descartado? Porque eu fui fazer faculdade de moda 5 anos atrás, então a gente já tinha o boom das fast fashions, a gente já tinha esse boom das micro tendências, então isso era uma coisa que acontecia. E eu conheci uma professora, a Rafaela, que ela me apresentou um mundo que eu não sabia que era tudo que eu gostava.
eu garimpava muito, eu adorava ir em brechós e isso vem desde a minha adolescência, né? Porque por morar no interior, às vezes o que a gente tem acesso é aos brechós para você comprar peças mais baratas e poder customizar, transformar no que você quer, sem a sua mãe brigar com você porque aquilo ali era caro. Então o brechó, eu conheci o brechó muito por isso, como uma forma de fazer os meus projetos darem certo. Eu poder ir lá comprar uma calça, poder cortar, costurar, pintar. Era um material barato, então eu tinha esse aval de poder transformar essa roupa. E foi a partir daí que meu amor por brechó nasceu. Depois daí eu fui entendendo as outras vertentes, que a gente tem os vintage, que são peças que vintage mesmo, que na maior parte, né, na etiquetinha vem o CGC, né? Então eram peças dos anos 70, 80, 90, enfim, que eram peças muito bem feitas, tinha realmente um tecido ali por trás, um tecido muito bem feito, com o intuito daquela peça durar muito tempo. Então você comprava uma calça jeans mais antiga, era um jeans de verdade, era um jeans 100% algodão. Então a partir daí eu fui entendendo, né, por que eu gostava tanto de continuar consumindo em brechós, e na faculdade eu conheci essa professora que me apresentou o upcycling. O upcycling, ele é você pegar esse material, que já existe, um material de segunda mão, e você transformar ele em algo novo. Então existe a diferença da customização, porque a customização eu vou pintar, eu vou colocar umas taxinhas, eu posso até bordar, mas eu não estou alterando a estrutura da peça. Aquela blusa continua sendo uma blusa. Já o upcycling não, aquela calça, ela não necessariamente é mais uma calça. Às vezes eu desfaço aquela calça toda, eu vou pegar o tecido daquela calça e vou transformar alguma coisa nela. Eu vou fazer uma saia, às vezes eu uso para fazer um casaco, então tem essas diferenças. E foi na faculdade com essa professora que eu entendi que era o que eu gostava, era o que fazia sentido, pelo menos na minha cabeça, e ambientalmente, digamos assim, né? Era uma coisa muito... que na minha cabeça realmente fazia muito sentido. Eu pegar ali um material que a pessoa ia descartar, não usava mais, a calça não servia, tem vários motivos, né? Pegar aquele material que ainda tá bom e eu poder usar ele para fazer alguma coisa nova a partir daquilo. Então na minha cabeça essa era a forma mais correta de trabalhar. E depois da faculdade eu me mudei, eu vim morar em Goiânia. Vim fazer uma pós-graduação, gostava muito da minha pós, era uma pós que era na área, assim, eles tinham um nome, né, de economia criativa. Dentro da economia criativa, a gente tem várias vertentes diferentes, e eu acho que foi isso que me seduziu muito na época, porque eu tive um professor em que a partir da biologia ele conseguia fazer estampas para roupas. Então através dos fungos ele conseguia ver ali no microscópio e ele conseguia transformar aquilo ali em um tipo de estampa para aplicar em tecidos. Então assim, era realmente trabalhar com a criatividade. Era muito livre e eu gostava muito disso. E aí foi, na verdade aí veio a pandemia e tudo mudou. Quando veio a pandemia, minha pós foi interrompida. Eu trabalhava anteriormente, mais ou menos no mesmo período, eu descobri o início de trombose cerebral e tudo mudou. Eu acabei saindo do meu trabalho para começar a me cuidar, fazer meus exames, era uma bateria de exames, então não conseguia continuar trabalhando onde eu trabalhava antes, né? Precisei sair da empresa, veio a pandemia, juntou tudo, o que eu faço da minha vida? Foi a partir disso que um projeto que começou lá na faculdade, quando eu conheci a minha professora Rafaela, né? Que eu anotava no meu caderno coisas que eu gostaria de fazer, projetos que eu gostaria de fazer, muita coisa mudou. Na pandemia eu falei, acho que é o momento pra tirar isso daqui do papel, acho que é o momento pra eu tentar isso daqui. E aí eu tinha acabado de comprar uma máquina de costura, eu tinha inúmeras peças de brechó, porque eu gostava muito de garimpar, então eu tinha muito material em casa e eu falei, vou criar minha marca. E aí assim nasceu a Shea Super Cool. Então quando eu criei a Shea Super Cool, eu não tinha noção que ia se tornar o que é hoje. Já fazem 5 anos que eu trabalho pra mim, que eu tenho a minha própria marca. É uma marca autoral, é uma marca independente, é uma marca que eu crio a partir de resíduo de indústria, de peças de segunda mão que chegam na minha mão, assim, às vezes eu ganho de amigos, às vezes eu conheço outras pessoas que também trabalham com moda, me dão esse material de descarte, muita coisa eu garimpo em brechó. Eu moro em Goiânia, aqui tem a 44.
e tem muitas confecções. A 44 é como se fosse o Brás de São Paulo, vamos dizer assim. E tem muito descarte, tem muito tecido de descarte. Então eu pego esse material e crio as minhas peças a partir disso. Sempre teve esse ideal de ser feito do que já existe. E criei a minha marca, né, 5 anos trabalhando com isso. E chegou o momento que eu já não me identifico tanto com o que eu tenho feito. E não é com o ideal da marca que eu não me identifico, é com, acho que, a proposta das peças que eu crio. Quando eu comecei a marca, a primeira peça que eu criei foi um bucket hat. Eu tinha várias calças jeans em casa e na época eu já usava o TikTok, então eu já consumia muita coisa de lá e eu achei o meu nicho, que era moda. Então eu vi algumas meninas fazendo bucket hats, eu aprendi a fazer a modelagem e eu comecei a fazer. Foi a primeira peça que eu fiz, foi um bucket hat jeans. Na época eu não tinha as minhas etiquetas, então eu cortava os quadradinhos de jeans e eu usava o smile como se fosse a etiqueta da marca. Então eu pintava e costurava nas peças. Então foi a minha primeira peça e é uma peça que, assim, me marca muito por toda a história, o momento que a gente estava passando e tudo mais. Eu tinha feito um site para vender essas peças, eu vendi para um monte de amigos, então foi assim, foi realmente o começo da minha marca. Eu comecei a entender que eu precisava melhorar as fotos, eu precisava entender que eu precisava ter mais produtos, que eu precisava ter uma caixinha legal para enviar para as pessoas, ter um cartãozinho. Então foi o começo de tudo. Eu comecei sem ter noção de nada mesmo. Eu comecei com um sonho. E foi assim que a marca começou. Hoje, 5 anos depois, já passou por muitas mudanças mesmo, tanto de visual, tanto de construção de peças. Fui ali procurando a minha identidade, que hoje eu já entendo o que é que eu gosto, o que é que a minha marca quer transmitir nessa questão estética, mas eu não me identifico com a forma que eu lanço os meus produtos. Por quê? Hoje a moda mudou muito. Quando a gente vai pegar ali 2010, que é o momento que eu tive um contato mais caloroso com a moda, digamos assim, né? A nossa forma de consumo era muito diferente. Não tô falando que não existia fast fashion, não existia. Só que os lançamentos eram diferentes hoje em dia. Hoje em dia, eu acho que a cada 15 dias, se você for olhar, já tem peças novas na Renner, na C&A, na Zara, é tudo muito rápido. E eu, como designer, eu como estilista, eu não consigo competir com esse tipo de marca. Então, por mais que eu faça lançamentos, né, a cada um mês, a cada 2 meses, não tem como você bater com isso, não existe essa possibilidade. E eu tentava acompanhar uma corrida que eu não fazia parte, tentava acompanhar algo que era injusto com o que eu faço, que não bate nem com os meus ideais de marca e nem com a forma que eu consigo trabalhar e atender o que eu faço. Então, assim, falando como profissional, é muito difícil porque o seu dinheiro vem disso. Então você precisa estar vendendo para você continuar trabalhando com isso. Mas, como Melissa, que idealizou, achei super cool, que tinha um blog, que sonhava em trabalhar com moda, que ama esse meio apesar de tudo, era uma coisa insustentável, era uma coisa que não dava para seguir dessa forma mais. E aí chegou o momento que eu tinha que repensar, o que eu vou fazer, o que eu vou seguir. Porque eu garimpava muita coisa e eu trabalhava com essas peças que eu garimpava. Então eu tentava trazer de tudo. Eu tive vários tipos de calças jeans diferentes. Então eu já passei das calças jeans que eu fazia com a ideia do patchwork até as calças jeans que eu fiz com um lance mais destruído, tingimento. Então eu já experimentei coisas diferentes. Eu já fiz bolsa dentro da marca, eu já fiz acessório, eu já fiz top, eu já fiz corset, eu já fiz muita coisa. Eu já explorei muita coisa. E eu amo trabalhar com upcycling. Eu acho que é a forma mais ferrenha que tem de você se manter ativa, criativa, de você testar, querer trabalhar com técnicas diferentes. Só que não é possível se você tem que competir com uma fast fashion. Não tem como você criar uma peça bem feita, que você estuda para aplicar uma técnica diferente, se você tem um conceito por trás daquilo, se você quer que tenha um acabamento legal, se você quer que aquela peça ela dure, né? Você pode colocar na máquina, lavar, ou até lava na mão, mas aquela peça ela vai durar de verdade, você leva tempo. Porque você estuda que tipo de acabamento funciona melhor com aquele tipo de tecido. E isso leva tempo. Cada hora eu mexia com coisas diferentes. Então, às vezes, uma técnica que eu estou aplicando hoje para um tipo de tecido, para um tipo de peça, amanhã já não é o que eu vou fazer, porque eu já estou trabalhando com outro tipo de tecido.
Então isso é difícil. Não tinha como me manter dessa forma. Trabalhava muito, fazia muita coisa, fotografava, porque eu faço tudo dentro da marca. E chegou num momento que eu não estava me vendo mais dentro das minhas criações. Eu olhava para aquilo, eu não sabia se fazia tanto sentido, porque é tudo tão rápido. Porque você tem que ter o lance performático da rede social, você tem que ter os posts legais. E é tanta coisa que às vezes você se perde. E eu sinto que eu cheguei nesse momento, que eu me sinto perdida. E eu não quero abandonar a Achei Super Cool, então eu tenho que entender o que é de fato que eu quero fazer. Eu não vou abandonar o ideal que eu tenho de marca, que é a sustentabilidade. Isso é uma coisa que não tem como... Eu vejo moda desse jeito, eu acho que é uma coisa muito necessária. Só que da forma que eu tenho trabalhado também não está funcionando. Então a minha ideia foi criar esse mini documentário para documentar tudo isso, né? Para talvez inspirar alguém que tenha vontade de produzir suas ideias, criar sua marca, enfim. E vocês também entenderem todo esse processo que eu tô passando dentro da Achei Super Cool.